Fala galera, beleza? Dia 25, né? Vamos conferir aqui, dia 25 de abril. Notícias não muito agradáveis aqui para tratar. Fiz um compilado aqui mais ou menos do que eu estou a fim de falar. Hoje vamos discutir um pouquinho de trás para frente. Questão da Covid, depois um pouco sobre economia, a parte fiscal e por fim vamos falar um pouco sobre a minha opinião do porquê o censo não vai ocorrer esse ano. Então aí tem um compilado de coisas. A primeira delas sobre a questão da Covid-19 desemboca aí num aramado, numa situação meio esquisita do ponto de vista institucional sobre a figura do presidente da República, que não entende muito bem, talvez apesar de entender bem, procura sempre jogar uma dúvida, lançar dúvidas, lançar questões e bolas divididas para que assim ele consiga talvez se manter ali com ar de injustiçado, de mau comunicador, de uma pessoa que tem ali boas intenções, mas não se expressa muito bem, como muitos ainda com boas intenções defendem o atual governo. Então, primeira coisa, ele sempre está evocando o tal do artigo 5º da Constituição de 88, que é aquele artigo, né, que eu falo para os meus alunos, né? Tem muito aluno que chega para mim e pergunta: pô, professor, tem como liberar mais cedo, tem como não cobrar presença, tem como me liberar da prova, quero fazer um trabalho e tudo mais, umas perguntas assim meio sem nexo. Eu respondo para ele ou para ela que é o seguinte: meu amigo, você já leu o artigo 5º da Constituição? Todo mundo é igual perante a lei, então não importa se você branco, preto, amarelo, mulher, homem, etc., todos vocês precisam, de forma equânime, respeitar a regra do jogo. Então, se a regra é essa, não adianta você querer solicitar um tratamento especial, porque você acha no direito. Não existe tratamento especial no âmbito da coisa pública, no âmbito do direito. Além disso, ele, apesar de falar essa questão da igualdade, ele promove algumas garantias, né? E quais são as garantias? Obviamente, em direitos e obrigações, todos têm o mesmo tratamento igual e ninguém é obrigado a fazer nada se não em virtude de lei, e aí ele não entende muito bem o que é lei. O próprio desembargador, que foi um caso recente aí de alguém que infringe o artigo 5º, porque falou que era um desembargador, na Praia de Santos, andando sem máscara, falou que ele não deveria obedecer uma lei, uma norma, um decreto municipal, porque ele se achava acima desse tipo de lei infraconstitucional. Ele queria se tratar em cima apenas da Constituição Federal de 88, como se um instrumento legal feito em 88 às pressas e quase que remetia quase a um golpe constitucional, porque ninguém elegeu aqueles parlamentares para fazer a Constituição, tivesse que abarcar, inclusive no texto legal, a crise da Covid que aconteceu agora em 2020. Então, um absurdo completo, imbecil, não perdeu o cargo, obviamente escancarando mais uma vez o porquê que o Brasil está nessa situação. Então, ninguém é obrigado a fazer nada ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Lei, nesse sentido, é um sentido amplo. Então, qualquer decreto municipal que seja oficial, que respeite o trânsito normal das coisas, precisa ser respeitado. E, obviamente, no Brasil você tem instituições que tentam ali, num jogo político, técnico e às vezes tecnocrata, né, porque manda quem pode mais, quem tem mais a caneta, e às vezes o debate político fica um pouco poluído, tenta puxar esse debate para um lado. Então, às vezes você vê o Ministério Público falando uma coisa, você vê a Defensoria Pública falando outra, e você vê o chefe do Executivo falando outra, o Executivo local, né, prefeito e governadores falando uma outra coisa, e o presidente, obviamente, querendo não falar nada. E aí eu vou tentar explicar o porquê. E aí, depois de ele escapar do segundo parágrafo do artigo 5º, ele já vai para o terceiro. Então, ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Ou seja, já seria um caso clássico de um cara que na tribuna defende o torturador, ele não conhece o artigo 5º, ou se conhece, ele já fez um atentado logo ao seu terceiro parágrafo. Depois ele fala que é livre a manifestação de pensamento, é assegurado o direito de resposta, é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Então ele tenta julgar, se colocar como defensor constitucional, mas obviamente passando por cima da Constituição e do texto
constitucional, que obviamente é um paradoxo. Então ele é um cara que quer passar por cima do que a Constituição diz, porque ele quer pensar naquela estratégia de cherry picking, né, de ficar escolhendo qual parágrafo que ele quer respeitar. Ele quer pensar linhas ali para formar um texto constitucional que ele acha que é adequado, que não faz nenhum sentido. No entanto, o artigo 196 da mesma Constituição fala o seguinte, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, evitando exatamente o que a gente vive hoje, que é uma chamada sindemia, que é quando uma pandemia ela passa a atuar não apenas na questão da saúde, mas na questão social e econômica. Por quê? Hoje a Covid mata mais negros, mata mais pobres, ela leva a um empobrecimento mais acelerado de negros e pobres e pessoas carentes, exacerbera a desigualdade social e também a desigualdade racial que a gente tem no país. Então, a gente está caminhando para um processo cada vez mais degradante de separação, de exclusão. E o discurso do Bolsonaro acaba sendo ecoando nessas pessoas, porque elas vão perdendo, vão se empobrecendo e querem culpar alguém. E, obviamente, o Bolsonaro, querendo se isentar da sua responsabilidade constitucional de promover o acesso à saúde e as garantias mediante as políticas sociais e econômicas, ele se ausenta disso, querendo se colocar como, essa responsabilidade não é minha, quando a gente sabe que na verdade é. E aí a gente vai trabalhar agora em cima do que está acontecendo. Soma-se esse quadro, estamos aí mais ou menos 6 minutos, vou pedir para vocês mais uns 4 minutinhos de vídeo. Soma-se esse quadro, a gente chega a essa situação em que o Brasil, a partir da posse do Biden, perde espaço. Isso aqui são cálculos per capita, tá? Então seria Argentina, Brasil, Chile, Cuba, e essa curva que vocês não estão enxergando aí, mas estava muito elevada antes da posse do Biden, que é a curva americana, é a curva em vermelho, tá? Então a curva a curva antes da posse do Biden, a curva Argentina, Brasil, Chile, Cuba. Cadê os Estados Unidos aqui? Não tem. Só tem 4 curvas, são 4 países. Infelizmente eu tirei os Estados Unidos e não sei o porquê que eu fiz essa burrada. Mas até a posse do Biden, os Estados Unidos estavam liderando esse processo assim, de infectados e mortos. No entanto, a gente vai observar que a Argentina passa a liderar rapidamente o processo de infectados, mas em casos de morte o Brasil lidera com uma certa folga, principalmente a partir da mudança aí da gestão do presidente americano, em que os Estados Unidos sai dessa liderança funesta e o Brasil assume a ponta, chegando a patamares ainda muito acima, entre 90 a 120 mortos, 90 a 120 mil mortos semanais, né? O que é uma média assustadora, né? Uma média assim que deixa a gente muito assustado. A gente está falando aqui de uma somatória, né, de mortes, né? Então isso aí de fato causa muita preocupação. Na verdade são 9 mil mortes semanais e não 90 mil, 9 mil mortes semanais. E aí quando a gente avalia a questão da mortalidade, ou seja, quantos que são infectados e quantos morrem, o Brasil, que estava nessa curva laranja aqui, engraçado que os Estados Unidos saiu da minha estatística mesmo, devo ter cometido algum erro na hora de mencionar aqui o nome do país. O Brasil, que estava nessa curva laranja, ele estava caindo até 2020, até o início do ano, depois ele acelera e agora só perde para a Colômbia em termos de mortalidade, colocando ele à frente de Cuba, Chile, Alemanha, França, México, Espanha, Rússia, o Reino Unido e Argentina. Claro que uma mortalidade alta como Cuba, mas com poucos infectados, não atrapalha muito, mas uma mortalidade alta com muitos infectados é uma situação quase que caótica, quase que de fato de esgarçamento total da ação do Estado. E aí quando a gente pega, por exemplo, a questão de mortes, a gente percebe que estados no Nordeste principalmente e do Centro-Oeste passaram a morrer muito, enquanto estados mais populosos também aceleraram esse processo, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal e tudo mais. Então o Brasil, ele de fato ele se acelera muito a questão de morte, tirando alguns estados como por exemplo o Amazonas, que antecipou o pico para dezembro, e ele reduziu esse pico por conta da vacinação.
Então, uma notícia mais ou menos boa é que parece que a gente não vai subir nesse platô de 3 mil mortes diárias por Covid. Então, a tendência agora do Brasil é arrefecer esse número, que é bastante positivo. E aí, na questão da vacinação, a gente vê os Estados Unidos com uma vacinação muito acelerada, continua acelerando, estão vão vacinar quase toda a população, enquanto o Brasil já foi ultrapassado, obviamente, ele não vai ultrapassar o Reino Unido, Índia, por conta do tamanho da população, mas deveria passar o Reino Unido, e a Alemanha já acelerando muito a sua vacinação. Só que quando a gente faz o cálculo per capita, a gente coloca o Brasil muito atrás de quase todos os países aqui. Então, Reino Unido, Chile, Estados Unidos, Hungria, Canadá, Sérvia, Alemanha, França, Espanha, Itália, todos os países da Europa estão com uma média muito acima do Brasil. O Brasil está acima só do México, por exemplo, pareado com Marrocos, o que obviamente coloca em xeque. A gente está ali num nível abaixo de 20%, a gente sabe que a gente deveria chegar pelo menos ao nível de 40%, né, para facilitar isso. E quando a gente analisa por região metropolitana, por capital, né, a gente vê, por exemplo, Belo Horizonte, um dado muito pouco confiável, Manaus, uma estabilização boa aqui no número de mortes por conta da vacinação mais acelerada, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo com uma aceleração de casos de morte bastante preocupante. Isso coloca, mais uma vez, em xeque nessa questão do presidente querer se evadir da culpa da Covid, porque ela tem feito, obviamente, vítimas, tanto do ponto de vista de saúde, mas como é uma epidemia social e econômica. Não à toa, ainda no ano de 2019, o Brasil perdeu espaço em PIB per capita para México e China, que são países teoricamente pobres como a gente, mas hoje em dia, se a gente for pegar os dados de 2021, a gente vai ver China e México passando bem o Brasil, o que coloca em xeque todos esses dados de recuperação econômica, né? Então a gente está numa situação muito ruim, crescendo abaixo da média mundial há muito tempo. E aí, quando a gente analisa questões ligadas, por exemplo, ao crescimento do PIB, temos aí um crescimento de dezembro de 3,2% no último quadrimestre, vindo de um crescimento de 7,7%, mas antes desse crescimento esteve uma queda por conta da Covid de 9,6%. Então é possível que a gente tenha um refresco econômico. Claro que quando a gente analisa o dado anual ainda mostra uma desaceleração da economia brasileira de quase 1%, né? A taxa de desemprego cada vez maior, então não adianta querer bater com os dados. E aí eu vou falar sobre o que eu prometi encerrar, que era a questão do censo. Por que o censo não vai ser feito no Brasil? Porque os dados são muito ruins para o governo. Então o governo, ao colocar o censo fora do orçamento, ele comete não só uma heresia do ponto de vista estatístico, né, porque ele vai colocar na inanição e também no ostracismo as informações necessárias para fazer até cálculos importantes como o IPCA, que regulam parte da dívida pública, regulam parte das ajudas sociais, ou seja, coloca aí em rota de paralisia grande parte dos dados oficiais que o Brasil necessita. E o censo também é utilizado para calibrar parte importante da PNAD, que serve como referência, por exemplo, esses dados aqui. Enquanto você não tem um censo de desemprego e tudo mais por dados trimestrais ou quadrimestrais, porque os dados vão vir péssimos para o governo. Então ele não quer fazer censo no ano de crise para que ele seja utilizado em 2022 como arma necessária e correta dos seus opositores. Então ele vai jogar na inanição, é quase como se fosse uma pedalada dos dados. É como se em 2010 o Lula não quisesse fazer um censo porque ele achava que o governo dele estava muito ruim, então ele, não quero mostrar os dados aqui. Então é uma pedalada não apenas fiscal, mas econômica, social, e que vai levar, obviamente, a uma deterioração ainda maior das políticas públicas no Brasil. A inflação se acelerando muito, então a gente está com uma inflação do ponto de vista de aceleração preocupante, e a inflação mensal acima dessa média, o que coloca ainda do ponto de vista de aceleração ainda maior. Então, se a gente pega essa inflação anualizada de 0,93, a gente estaria falando de uma inflação de 7,4, muito acima do teto da meta da inflação. E aí a taxa de juros em 2,75, a gente sabe que não vai chegar nesse patamar, vai ficar muito acima.
Então a gente tem aqui, isso aqui são dados econômicos, né, de reservas, o balanço de pagamentos no Brasil, o balanço comercial. Até de fato faz um certo sentido, mas a gente tem perdido aí, temos perdido aí em transações correntes alguns dólares. Obviamente, quando a gente analisa o gasto do governo em termos de déficit, né? Então a gente tem um déficit interessante. Quando a gente analisa a conta corrente, a gente percebe sobre o PIB que o Brasil ainda está com um déficit importante. E o déficit do governo apenas no ano de 2019 foi de quase 6%. Se a gente for pegar os dados de 2020 e 2021, serão bem piores. Então a confiança na economia está baixa, mas pelo menos está um pouco acima da média. A mesma coisa quando a gente analisa, por exemplo, o índice de preços. Quando a gente vai verificar, por exemplo, a questão das vendas, elas estão muito abaixo assim, da máxima histórica, mas de repente pode se acelerar. Enquanto que os impostos no Brasil de fato se mantêm quase que estanques há muito tempo, o que obviamente é um ponto aí da reforma tributária que ainda não foi feita. E que obviamente quando a gente vai ver os casos, tivemos quase 14 milhões ou quase 14,5 milhões de infectados, com 389 mortes, mas são dados ainda que não consolidaram o total de 400 mil mortes no país. Temos uma boa recuperação, e quando a gente analisa, por exemplo, leitos hospitalares por 1.000 pessoas, o nosso dado ainda está quase na mínima histórica, em 2,3, o que mostra que a gente caminhou pouco aí nessa questão. Então é isso, um cenário aí meio preocupante para quem se preocupa com o Brasil, quem quer discutir um pouco a questão de economia sem um viés inteiramente político, mas obviamente a gestão está muito ruim, está muito complicada. A gente caminha para uma situação de quase falimentar, né? Quase de degradação do país, e que o presidente fala que para cumprir o artigo 5º ele está preparado para colocar o exército nas ruas. Então é possível que em 2022 sequer temos eleições do jeito que a gente espera. Isso é culpa, obviamente, de instituições que estão se acovardando frente a um risco iminente de um choque contra a democracia. E, obviamente, em relação a direitos sociais e garantias econômicas, a gente está muito abaixo. É isso, galera. Compartilhem o vídeo, deixem o seu like. Um abraço.